Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão extraordinária em 30 de agosto de 2012. Presidência da senhora vereadora Patrícia Amorim, segundo secretário. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, Ivanir de Mello, doutor Edson da Creatinina, Patrícia Amorim, Paulo Messina, doutor Eduardo Moura, Tereza Berger, Jorge Braz, tio Carlos, Alexandre Cerruti, Jorginho da SOS, Jorge Pereira, Márcia Teixeira, Nereide Pedregal, Roberto Monteiro, João Mendes de Jesus, Cristiane Brasil, Sônia Rabelo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Adilson Pires, Dr. João Ricardo, Guaraná, Carlinhos Mecânico, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Pinheiro, José Veraldo, Tânia Bastos, Vera Lins, Carlos Caiado, Jorge Felipe, Professor Washington, Remon, Dr. Jorge Manaia, Rubens Andrade, Renato Moura e Luísio Freitas, 37, assume a presidência a senhora vereadora Patrícia Amorim, segundo secretário, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivanir de Mello, a convite. Encerra-se a sessão às 15h10. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Mello, presidente dessa sessão, senhores vereadores e vereadoras, assessores e assessoras, demais presentes ao plenário, público nas galerias, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e demais presentes em seus gabinetes e telespectadores que assistem essa sessão. Prezados colegas vereadores, na noite deste domingo, assistimos chocados a uma demonstração de como a corrupção, a desumanidade e a falta de caráter podem minar a confiança em um país melhor. O programa Fantástico da TV Globo mostrou um esquema de desvio de recursos do SUS em diversas cidades do país. Várias táticas eram usadas: dupla cobrança por atendimentos, contratação de profissionais em regime de caixa 2 e repasses a organizações fantasmas. Clínicas do Nordeste do país e também o Hospital de Caridade de São João de Meriti, bem aqui pertinho na Baixada Fluminense, cobravam pelos procedimentos e repassavam os dados do atendimento ao Ministério da Saúde, que mandava o valor do suposto tratamento. A farsa foi descoberta graças ao envio para a casa dos pacientes de uma carta do Ministério da Saúde, confirmando o valor repassado à clínica, dupla cobrança, ou seja, um ato de roubo. Outro esquema era cobrar por internações que não existiam. Em Maceió, uma Kombi levava crianças para fazer exames de sangue e os hospitais cobravam pelo tratamento de pneumonia. Essa manobra custou milhares de reais aos cofres públicos. A contratação sem registro de médicos também foi tema da reportagem. Em São Paulo, uma candidata a uma vaga filmou uma entrevista de emprego. A proposta indecente era a contratação em regime de caixa 2. Alguns desses esquemas têm a participação das chamadas organizações sociais, que estão envolvidas na administração de recursos em unidades de saúde da Baixada Fluminense, como o posto de saúde do Pilar, em Duque de Caxias. Um contrato de R$ 9 milhões mensais para a administração de 6 unidades. Um especialista ouvido pela reportagem resumiu a situação: se roubam em uma ponta, vai faltar em outra. E assim, milhões de pessoas que dependem da saúde pública, aqui e em outras partes do país, passam pelas situações humilhantes a que, infelizmente, estamos todos habituados a ler, ver e ouvir. É urgente aumentar a fiscalização sobre as organizações sociais aqui no município
é o dinheiro do cidadão que pode estar sendo mal empregado. A administração municipal não pode alegar desconhecer a conduta dessas empresas, algumas sem fins lucrativos apenas no papel. Como médico e servidor público, me revolto. Sabemos que não faltam recursos para a saúde. O que falta é fiscalização para a correta aplicação desse montante e ainda vontade política e capacidade de gestão por parte dos administradores. Eu, durante mais de 30 anos, venho trabalhando exclusivamente no serviço público dos hospitais desse país, no Hospital dos Servidores do Estado, no Hospital Pedro Ernesto, no Hospital Geral de Bom Sucesso, hoje Federal de Bom Sucesso, e sou testemunha da qualidade que esses hospitais podem oferecer aos nossos cidadãos. Na área de transplante de rim, o Hospital de Bom Sucesso é um dos líderes de transplante de rim aqui no Brasil. O Hospital da UERJ já fez mais de 1.300 transplantes. E, infelizmente, o Hospital da UFRJ está capengando. O Hospital dos Servidores do Estado, que já foi líder de transplantes aqui no Rio de Janeiro, onde foi realizado o primeiro transplante de rim do Brasil, em que os pacientes eram servidos com carrinhos, com bandejas de prata e talheres de prata, em que todos os governantes desse país, quando vinham ao Rio de Janeiro, ou quando existia alguma visita de algum chefe de Estado ou alguma pessoa muito importante de outro país, o hospital que ficava de prontidão era o Hospital dos Servidores do Estado. Não só pela qualidade das acomodações, como pela qualidade dos médicos que ali trabalhavam. Eu sou testemunha da deteriorização desse hospital. Soube agora, essa semana, que o serviço de nefrologia foi desativado, né, o serviço de nefrologia que, a muito custo, se tornou um serviço isolado, porque a nefrologia surgiu como especialidade na década de 70, infelizmente, por falta de recursos, falta de interesse, falta de residentes, a nefrologia do Hospital dos Servidores do Estado foi desativada. Mas, como eu sempre digo, acho que eu sou um otimista incorrigível e acho que é uma questão mesmo de gestão, de honestidade, de capacidade de gerir os recursos públicos, mas, acima de tudo, de caráter daquelas pessoas que têm o poder de destinar o dinheiro ao local certo e não ao bolso daqueles que roubam os pacientes desse país. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente do trabalho, vereador Edson, vereadora Tereza, vereadora Andréia, funcionários da casa. A casa hoje parece estar tão calma, tão tranquila. Eu queria deixar registrado aqui na casa. Ontem, no portal G1 do Globo, o prefeito Eduardo Paes faz uma análise da situação do seu governo e reconhece publicamente, diz, o jornal escreveu isso, provavelmente ele deve ter falado, que ele reconhece que o maior problema do governo dele é a saúde e que ele, por isso, promete 4 anos de grandes investimentos da saúde, aumentar as clínicas da família, aquela coisa toda. Mas me parece que ele continua esquecendo, como essa casa aqui esqueceu, que hoje um dos maiores problemas da saúde não está no trabalho na atenção básica, que é um trabalho até que tem elogios. A questão das clínicas da família, ninguém é contra as clínicas da família. A nossa reclamação,
nessa casa não foi bem aceita, é que a política de recursos humanos buscada pelo governo municipal e pelo governo estadual continua equivocada. E isto leva a problemas que hoje estão disseminados em todos os hospitais da cidade. O vereador Edson conhece perfeitamente. Eu visitei nos últimos dias 4 unidades de saúde. 3 delas de emergência e uma, o Hospital Pedro Ernesto, que não está envolvido nessa situação que eu vou falar agora, diretamente. No Hospital Salgado Filho, além de todos os pacientes internados, isso foi quinta-feira, se eu não me engano, nós encontramos 48 pacientes em macas na emergência. Exatamente um quadro semelhante ao do Hospital da Barra, do Hospital Lourenço Jorge. Hoje, eu visitei o Hospital Getúlio Vargas, que é estadual, onde eu me assustei. Há algum tempo, há mais de 2 ou 3 meses que eu não ia ao Getúlio Vargas, eu encontrei no corredor do Getúlio Vargas, exatamente, 94 pessoas em maca. Dentro das salas de atendimento, pelo menos 8 pacientes em respiração assistida, aguardando vaga no CTI. A informação que se tem é que há 4 dias atrás, a Defensoria Pública foi fazer uma visita ao Hospital Getúlio Vargas e encontrou o hospital completamente vazio. A informação dos funcionários é que, na véspera, fizeram uma transferência em massa de pacientes para outros hospitais. A Defensoria Pública foi lá, quando foi embora, os pacientes voltaram. Esse fato, nós temos ouvido o dia inteiro falar sobre isso, mas que a solução cada vez é mais complexa e parece que os governos, tanto estadual quanto municipal, não querem discutir o assunto. O Jornal Extra fez 2 matérias, uma no domingo, outra ontem na segunda, que eu gostaria que depois fizesse parte, fosse publicado na casa, que o título é esse aqui: metade das liminares é para garantir internação. Isso que se chama de judicialização da saúde vem levando ao desespero as pessoas, não só nos hospitais públicos, como também nos planos de saúde. Só para vocês terem uma noção do que o jornal levantou, como é que funciona isso? As pessoas hoje chegam à seguinte conclusão: não conseguem a vaga. Os médicos nos hospitais chamam as famílias e dizem: olha, não tem vaga no CTI. Seu tio, seu pai, seu irmão, seu avô vai morrer. E as pessoas vão à luta. Então se montou o seguinte esquema de trabalho. Na garagem do Tribunal de Justiça funciona a Defensoria Pública. A partir das 16h45, 17 horas, daqui a pouco, por exemplo, forma-se uma fila de pessoas com relatórios médicos e com toda a documentação. As pessoas, então, apresentam ao juiz de plantão. O juiz de plantão, lendo a documentação, emite imediatamente uma liminar de internação. E, a partir daí, estão criados 2 grupos de pacientes em todas as nossas emergências. O grupo que precisa de CTI e tem liminar, e o grupo que precisa de CTI e não tem liminar. Para vocês entenderem o tamanho disso, o Jornal Extra fez um levantamento de janeiro a julho deste ano. De janeiro a julho, o tribunal emitiu 3.190 liminares, das quais 1.597 eram relacionadas a tratamentos e internações em CTI, ou seja, 60% desses atendimentos. Para vocês terem uma noção de como isso aconteceu, eu vou ler uma pequena descrição do Jornal Extra do dia de ontem. A busca por uma chance de sobrevivência gera, em média, 228 liminares por mês. 70% das decisões de urgência têm um endereço certo: a Central Estadual de Regulação de Leitos, responsável pela fila de pacientes que precisam ser transferidos para uma unidade de tratamento intensivo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o setor recebe, em média, 160 mandatos por mês, o que seria aproximadamente, divididos por 30 dias, aí dá quase 50, mais de 50 liminares, 5 liminares por dia. No entanto, de acordo com a própria Secretaria, de janeiro a julho, apenas
22% dessas liminares tiveram alguma decisão. A liminar obtida na madrugada do dia 28 de julho pela família do senhor Oscar Clementino Silva entrou nesse percentual, mas foi tarde demais. Aos 78 anos, o aposentado sofreu seu segundo infarto, na madrugada de 26 de julho, e foi socorrido na UPA de Vila Kennedy. Sedado e entubado, precisava de uma vaga numa unidade coronariana. Às 2h30 do dia 28, a liminar foi concedida. Passaram-se 24 horas e ela não foi cumprida. A filha do aposentado, então, retornou ao plantão judiciário às 6h30 do dia 29 e obteve uma segunda liminar, que dava ao Estado um prazo de 1 hora para transferir o paciente. Mas isso só aconteceu no domingo, às 17h30. Mas, 50 minutos depois dele ter chegado ao hospital de Acari, morreu por falta de atendimento. O dia acompanhou, nos dias 27 de julho e 4 de agosto, 14 liminares que foram expedidas pelo Tribunal de Justiça. E aí os jornalistas acompanharam esses 14 pacientes. 3 foram cumpridos imediatamente. 9 foram cumpridos fora do prazo. Desses 9, um é esse paciente que faleceu 50 minutos depois. 2 não foram cumpridos e o paciente veio a óbito 48 horas depois. E os outros morreram no decorrer dos 30 dias seguintes sem conseguir uma vaga. O jornal, então, resolveu ouvir um dos juízes que trabalha nesse setor, Dr. Rodrigo Moreira Alves, de 32 anos, juiz do plantão judicial desde junho. Qual o perfil da maior parte dos casos que aparecem no seu plantão? Aqui só apreciamos casos em que há risco de morte, em que aguardar pode significar um grande perigo para a pessoa. Por isso, a maior parte é pedido de internação em CTI. Desde junho, quando passou a fazer plantão judiciário, o que mais o surpreendeu? Aí diz o juiz: aqui temos a real dimensão de como os governos largaram a saúde pública de lado. Impressiona como não investem o suficiente para aumentar o número de leitos. Investem tanto dinheiro em questões que não são prioritárias para a população, como a construção de estádios olímpicos, e deixam a rede de saúde nestas condições. É uma questão de prioridade. Precisamos de saúde de qualidade para a população ou de Jogos Olímpicos? Isto aqui, meus amigos, significa tudo aquilo que nós estamos ouvindo falando todos os dias. O governo acha que apenas inaugurando 67, 70 clínicas da família, inaugurando as UPAs, ele está resolvendo o problema da saúde. E nós estamos caminhamos o ano inteiro passado, nesses meses desse ano, para um buraco, para um lugar que somente visitando, e eu faço um convite aos vereadores que visitem, não vejam o programa de televisão, não ouçam aquilo que se diz, o próprio prefeito reconhece o seu problema na saúde. E esses pacientes de UTI não podem ser enquadrados naquela faixa chamada de pacientes exportados da região metropolitana, que é verdade. O prefeito dá uma entrevista dizendo que a questão principal é a exportação de pacientes. Não é verdade isso. Para o Souza Aguiar, por exemplo, o maior hospital da rede pública municipal de emergência, a taxa de pacientes internados vindos de fora do município é de 18%. Para o Miguel Couto não ultrapassa 10%. Para o Salgado Filho chega na base dos 12%. A maior parte dos doentes internados precisando de vaga nos hospitais do município são moradores do próprio município. São moradores lá de Santa Cruz, de Bangu, de Campo Grande, Madureira, da Pavuna, de Botafogo, de Laranjeiras, pessoas que o poder público não entendeu a mudança que aconteceu na cidade, que também chegou aos hospitais privados, aos planos de saúde. Nós temos que entender, para vocês terem uma noção disso, o Hospital Miguel Couto, por exemplo, vamos pegar as nossas 3 emergências. O Hospital Lourenço Jorge tem 7 vagas de CTI.
Não há nenhuma programação para aumento das vagas. O Hospital Miguel Couto, eu saí da direção do Miguel Couto em 96. Tinha 9 vagas de CTI. Hoje, continua com as mesmas 9 vagas. Criaram um puxadinho. O SER ali, como é chamado pelos funcionários do Miguel Couto, é um puxadinho. Tudo aquilo para fora. Para dentro, continua a fila de pacientes para serem atendidos e morrendo nas macas da emergência. O mesmo acontece em relação às outras unidades de saúde. Portanto, nós estamos em plena campanha eleitoral. Governo, oposição, todos fazendo propostas. Propostas as mais absurdas possíveis. Lamentavelmente, nosso colega Otávio Leite apresentou uma proposta que só ele ou quem inventou aquilo para ele. A questão de criar mais... Nós não queremos, pelo amor de Deus, candidato Otávio Leite, não crie mais faculdade de medicina. Nós já temos faculdade suficiente aqui dentro do Rio de Janeiro. Não é criando uma faculdade de medicina na Zona Oeste que o sujeito formado lá vai trabalhar no Hospital Rocha Faria. Isto não é verdade, isso é um equívoco, isso é uma coisa lastimável, mas que é vendida para a população. Da mesma maneira que o prefeito que vem apresentando todos os seus avanços na saúde, a questão da atenção básica, que é verdade, evoluiu muito, apesar do governo anterior que não queria nada a respeito disso. Queria dar uma parte para a vereadora Andréia, para depois encerrar esse raciocínio em relação a este assunto. Uma parte, meu colega vereador, porque trata-se mais ou menos do mesmo assunto, com relação à questão das clínicas de família, que realmente é o avanço, acho que talvez o único avanço que realmente nós tivemos nesses 4 anos. Para mim, um avanço tão importante que eu dei até a medalha Pedro Ernesto para o secretário de Saúde Ranch, pelo programa de saúde da família, de clínicas de família que ele implantou e está implantando no Rio. Mas eu queria comentar a questão da propaganda eleitoral, que a gente tem assistido na televisão. Outro dia, o prefeito Eduardo Paes estava passeando por uma clínica de família super bonita, porque elas são muito bonitinhas mesmo, elas são muito bem construídas, muito alegres, muito bem montadas, e eu gosto muito, acho muito bonito. E o prefeito também. O prefeito estava lá passeando, conversando com os pacientes, conversando lá com a mocinha que ia ter o 2º filho, todo mundo feliz e ótimo. Mas ele não viu lá na parede da clínica da família, ele passou e ele não viu, ele não prestou atenção no que estava escrito lá sobre os indicadores que os agentes comunitários, os que visitam e que estão cadastrando os moradores da Rocinha, que é outra coisa importantíssima. Nós estamos tendo as pessoas, cada cidadão do Rio de Janeiro sendo cadastrado pelas clínicas da família, o que estava escrito ali. Porque se ele tivesse parado e lido, ele saberia, por exemplo, que naquela área das clínicas de família, que é uma área da curva do S lá na Rocinha, as crianças de 7 a 14 anos cadastradas, havia 2.316 matriculadas na escola, crianças de 7 a 14 anos, e 1.466 fora da escola, um percentual de 39% de crianças nessa área da Rocinha, fora da escola. Estava escrito lá no quadro, que levanta os indicadores da Rocinha. Pessoas com mais de 15 anos, 10.575 alfabetizadas, 10.141 não alfabetizadas. A mesma coisa no quadro das gestantes. Uma delas, ele conversou, entrevistou lá, estava toda feliz. Mostra que tinha, em julho desse ano, havia 358 gestantes que estavam sendo acompanhadas, mas apenas 4 tinham feito o pré-natal, só 4. Então, a conclusão é a seguinte, de duas, uma, né? Ou esse quadro está errado, isso não é verdade, e esse quadro, esses dados de educação, por exemplo, estão lá desde o ano passado, ou isso está errado e nós não estamos aproveitando a possibilidade de ter as informações corretas sobre a população da Rocinha, estamos jogando dinheiro fora, estamos jogando oportunidades fora de saber a nossa realidade, ou os números estão certos e, sinceramente, tem 1 ano que esses números estão lá, nós temos o nome de cada uma dessas
466 crianças que estão fora da escola. Nós sabemos onde elas moram, porque elas foram cadastradas. É só ir lá, verificar, estão mesmo. E se não estão, por quê? E matricular na escola. Então, nós estamos hoje numa campanha eleitoral, onde a gente está avaliando um prefeito, vereador, e nessa hora, os números são importantes, porque é muito fácil pegar uma porção de gente que está feliz sendo atendida na clínica da família, e muito fácil também pegar uma porção de gente que está morrendo. Você tem os dois casos. O que a gente precisa de saber é o que prevalece, é o que é a situação real. É quanto de um que está sendo atendido e quanto que não está sendo atendido. Então, gostaria de contribuir aí com a sua comunicação. Muito a vereadora mostrou o outro lado da questão, dos números. E só para deixar na cabeça dos senhores vereadores essa interpretação que deve ser independente da campanha eleitoral. Quando o governo optou por terceirizar a mão de obra, o governo optou com o seguinte raciocínio: nós não conseguimos gerenciar as nossas unidades de saúde, temos que contratar. Aqui na casa, eu propus uma CPI, para que se discutisse a política de recursos humanos. Alguns vereadores acharam que não era preciso, até porque a situação tinha melhorado muito. Eu quero dar um exemplo prático e um exemplo de uma unidade de saúde. A prefeitura optou por contratar organizações sociais, que eu não quero nem discutir o que o vereador já falou no primeiro horário. Optou por quê? Porque disse que iria encontrar os melhores gestores lá fora, já que dentro da rede pública não tinha gestores suficientes. O funcionário público não consegue fazer isso. Eu queria dar um exemplo prático para vocês e que alguns conhecem perfeitamente. O vereador João é da área, é médico, conhece perfeitamente. A prefeitura exonerou da direção de um hospital, 1 minuto eu encerro. A prefeitura exonerou da direção de um hospital um diretor do hospital Souza Aguiar, provavelmente porque não vinha gerenciando bem a sua unidade. E, surpreendentemente, esse diretor reaparece como diretor do Centro de Emergências Locais do Miguel Couto. Ou seja, ele não serve para gerenciar o Souza Aguiar e é contratado pelo triplo do salário para gerenciar o centro. O que eu posso dizer é que aquele centro lá aquela área não era proposta para fazer isso que o governo fez. Botaram lá o nome de um médico, o Dr. Nova Monteiro. O que eu imagino é que o Dr. Nova Monteiro está se remexendo no túmulo, doido para levantar do túmulo e dizer para as autoridades qual foi o nome da conduta que eles tiveram. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento da vereadora Rosa Fernandes, requer a mesa diretora na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 1171/2011, de minha autoria, que dá o nome de Praça Léo Leonardo Desidério Ferreira, 1980-2011, ao logradouro público inominado, situado na rua Sargento Antônio Ernesto, no bairro da Pavuna. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1880, de 2012, de autoria do senhor vereador Jorge Braz. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Marcos Vinícius Souza Oliveira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Bencardino, de número 1881. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, à doutora Tatiana Teixeira Gomes, médica veterinária, por sua luta em defesa dos animais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento número 1883, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que requer à mesa diretora na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao professor Pedro Jerônimo Rodrigues Batista. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Requerimento número 1884, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que requer à mesa diretora na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao professor Jorge Leandro dos Santos Lima. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Que isso? Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Para comunicação de liderança, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu, na verdade, tentei usar o outro expediente, mas não tive oportunidade. Enfim, então faço uma comunicação de liderança. Apenas no sentido, não sou advogado da vereadora Patrícia Amorim, absolutamente não tenho ela, inclusive, nem estar presente, mas me surpreende a forma covarde que a nobre vereadora foi atingida pela imprensa, principalmente quando se coloca aqui uma matéria que chegou às minhas mãos do canal ESPN. Claro que eu sei que tem muito a ver com o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo. Eu acho que o poder, aliás, ser presidente do Flamengo é uma coisa muito absurda, porque a covardia que está sendo feita com a cidadã, e aí, quando se levanta questões, aqui, como cita o jornal, o anexo do Fla na Câmara Municipal, chego a ficar surpreso, porque conheço a Patrícia Amorim desde o tempo que era atleta. Então, conheço como professora de educação física, conheço como vereador há 3 anos e meio que estou nesta casa, e posso dizer com respeito a todos os meus pares, todos os companheiros, que temos na vereadora Patrícia Amorim o que é de melhor na política. Quando se coloca que ela usou esta casa para contratar seus parentes, essa era uma prática muito feita, independente, antes da lei do nepotismo. Muitos vereadores contratavam, eram cargos de confiança, e aí se é ilegal, não era ilegal, e alguns colocam que é imoral, não sei se era imoral, acho que o entendimento hoje da legislação é diferente. Eu não contrataria os meus filhos, enfim, por uma opção minha, mas se a lei permitia, não há absolutamente nada de ilegal. O que a matéria fala, mostra dolosamente uma perseguição e o entendimento da discussão da política da eleição do Flamengo. Então, eu queria aqui, como vereador, dizer que tenho orgulho da vereadora Patrícia Amorim, tenho orgulho da minha amiga Patrícia Amorim. Hoje recebi uma ligação do jornal Lance para perguntar ao vereador Tio Carlos o que ele achava das últimas matérias que estavam sendo vinculadas aí na mídia. Então, eu acho uma covardia, até porque a decisão da eleição do Flamengo nada tem a ver com esta casa, e que a vereadora Patrícia Amorim tem aqui o meu respeito, tem a minha admiração e o entendimento que todos os vereadores dessa casa, sem exceção, senhor presidente, podem fazer um depoimento sobre a pessoa especial, a vereadora capaz, a professora capaz, a atleta que nos orgulhou, e é essa a minha colocação nesse sentido. Quero aqui, em meu nome, de Carlos Alberto Lavrado Copelo, do vereador desta casa também, dizer que não façam isso. Se a imprensa, se os nobres candidatos a presidente do Flamengo atuarem desta forma, eu que já sou botafoguense e não tenho muito apreço por essa torcida, mas, enfim, tenho aqui a certeza de que são pessoas também do bem, mas o que eu falo, peraí, senão a gente se perde aqui, porque não se pode disputar a presidência de um clube Flamengo, que é uma nação, que é
sei lá, o maior clube do mundo, eu entendo em relação à quantidade de torcedores, mas associando a ilícitos que não são verdadeiros. Eu seria o primeiro a questionar a vereadora Patrícia Amorim. Então, fico aqui as minhas colocações e não vejo a vereadora aqui, mas vou externar e vou dizer ao jornal que me procurou hoje o que é realmente a vereadora Patrícia Amorim para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, o vereador Raimon. Senhor presidente, nós estivemos agora reunidos com a Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura, e uma das reivindicações, estou fazendo aqui porque já a fiz por ofício ao secretário Calil, e assim, para que todos nós ouçamos essa reivindicação das pessoas que vivem e que fazem a cultura na cidade do Rio de Janeiro, há um edital para a composição, para a eleição do Conselho Municipal de Cultura, que foi instituído lá na primeira Conferência Municipal de Cultura e que essa segunda conferência ainda não chegou. Tem a questão do CPF, que é o Conselho Municipal, o Plano Municipal e o Fundo Municipal de Cultura. Mas agora tem um edital que expira no próximo dia 6, depois de amanhã, em relação à inscrição para aqueles que querem fazer parte do Conselho Municipal de Cultura. Eu estou fazendo esta observação aqui no plenário para que fique registrado que, na verdade, é reivindicação do nosso mandato, da Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura, e também de homens e mulheres que trabalham e que vivem da cultura no Rio de Janeiro, que o processo para a eleição dos conselheiros seja, no mínimo, prorrogado esse edital, para que haja uma discussão com a sociedade, com os fazedores de cultura da cidade do Rio de Janeiro. A minha fala é só no intento, no sentido de ficar registrada nessa sessão ordinária, para que também o secretário Calil, tomando conhecimento dela e tomando conhecimento do ofício que estamos encaminhando para ele hoje, reiterando o nosso desejo de que o edital seja prorrogado e que, portanto, não seja expirado no dia 6, depois de amanhã, para que a classe artística, para que a classe que trabalha com cultura na cidade do Rio de Janeiro possa discutir com a Secretaria Municipal de Cultura o próprio edital e a ampliação das oportunidades para que a sociedade civil seja mais e melhor representada. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, já tinha solicitado antes, o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam a independência da galeria. Já houve intervenções nesta casa no mesmo sentido do assunto que eu vou tratar agora, já que eu vou pegar um gancho aí da intervenção do professor Raimon, do vereador Raimon, que falou da democratização da comunicação. Mas essa democratização, eu tenho a impressão que ela deve começar, inclusive, aqui pela casa, ou na relação desta casa com o Executivo, porque aqui nós fazemos os requerimentos de informações, é uma prerrogativa nossa, e, infelizmente, não dão trato para as bolas. O que significa, de certa forma, não é o desprestígio que eu vejo aqui para o vereador Eliomar Coelho não ter, por exemplo, a resposta do requerimento de informação que eu fiz em março. Essa resposta, desde o dia 10 de junho, já era para ter chegado, era o prazo, esgotou, e até agora nada. Dia 10 de junho. Outro requerimento de informação, 11. Esse daqui é 11 de maio, não é nem de junho. Outro requerimento de informação, 11 de junho. Outro requerimento de informação, 13 de 7. Outro requerimento de informação, 14 de 7. O prazo que já deveria ter chegado aqui e não chega. Então, é lamentável que nós, inclusive, que estamos aí participando de um processo eleitoral e o descaso com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro no tratamento que é dado pelo Executivo Municipal, quer dizer, nós não podemos de forma alguma aceitar
ficar quietos e calados diante de tamanho absurdo que é exatamente esta ação desrespeitosa em relação a vereadores desta casa, que no exercício da sua função e utilizando das prerrogativas que esta função lhe dá, faz um requerimento de informações e não obtém a resposta, como se nada tivesse acontecendo. Então, eu acho que isto é um verdadeiro absurdo, quero deixar registrado e ainda, senhor presidente, gostaria de fazer um apelo para que houvesse uma intervenção da Procuradoria desta casa na defesa dos interesses do exercício pleno de um vereador da cidade do Rio de Janeiro, porque do jeito que está, nós só temos a lamentar, e lamentações não levam a nada, pelo menos até agora. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Uma questão de ordem, presidente. Pela ordem, nova vereadora André Gouveia Vieira. O vereador deu... Só para complementar, eu acho muito triste, presidente, a gente já sabe que há essa má vontade do Executivo em responder aos RIs. Eu tenho mais de 70 RIs sem resposta, alguns com mais de 16 meses de atraso. 16 meses de atraso. 16 meses de atraso. Agora, o que mais causa estranheza é que até hoje, vai fazer um mês, mandei ver, foi no dia 9 de agosto, eu fiz uma solicitação à mesa diretora para que eu pudesse ter a relação de todos os RIs que essa casa encaminhou ao Executivo que não foram respondidos. E essa casa não tem essa listagem. Quer dizer, que o Executivo não cuide da gente, a gente até entende, né? Trata a casa e tal, não quer, somos inimigos, adversários, essa coisa toda. Não respeita o Legislativo. Mas que o próprio Legislativo não cuide dos seus vereadores, não respeite os seus vereadores, no sentido, e vou dizer uma coisa, não posso dizer que não respeita, porque essa casa apoiou uma ação para responsabilizar o Executivo, no sentido de que tem que responder os RIs. Mas, para isso tudo ir para frente, é preciso que nós tenhamos o conjunto dos RIs. É uma ação coletiva do Legislativo, é uma ação em defesa da nossa prerrogativa de fazer perguntas e de questionar. Então, eu faço de novo um apelo, presidente. Já vai fazer dia 9, um mês que eu pedi essa listagem. Primeiro, eu sei que é difícil, mas é difícil porque essa casa não está organizada. Porque hoje, o SA tem, o assessor do César Maia aqui dentro dessa casa, tem tudo direitinho. César Maia, não, desculpe, sabe? Eu fiquei tão acostumada de te chamar de assessor de César Maia, assessor do Eduardo Paes. Já foi. Agora é do Eduardo Paes, mas com a mesma competência, hein? Quisera eu que ele fosse da mesa diretora. Porque se ele fosse da mesa diretora, as informações estavam organizadas, com data, saía no mesmo dia e tudo. Nós precisamos de organizar isso, presidente. Por favor, isso é uma coisa que devia sair com bastava apertar um botão na época, na era da informática. Isso devia estar disponibilizado na internet, para toda a população saber o que está sendo perguntado e o que não está sendo respondido. Muito obrigada. Resposta, Vossa Excelência permite? É sobre esse tema também, não? Então, em relação a essa questão, quero dizer ao vereador Leomar Coelho, Vossa Excelência está coberto de razão, que também vou ultimar as providências para que, mais uma vez, vamos nos reportar ao Executivo para que se proceda a resposta aos requerimentos de informações. Em relação à vereadora André Gouveia Vieira, tenho a dizer que em poucos dias Vossa Excelência terá a resposta do seu requerimento de informação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador Tio. Só vou complementar. Eu só quero que os nobres companheiros vereadores lembrem do discurso do atual prefeito Eduardo Paes, em 1º de janeiro de 2009, quando ele esteve aqui nesta casa e disse que iria tratar esta casa com devido respeito. Então, eu só quero que os nobres, meus pares, possam lembrar desse discurso, como outras situações que foram colocadas naquele momento, que foram descumpridas, como é este caso. Então, tenho certeza que Vossa Excelência, como presidente da nossa casa, já faz o seu papel e tenho certeza que ele
não só de respeito aos demais vereadores, como Vossa Excelência, que é do PMDB, que é, com certeza, um grande presidente desta casa, mas está abrindo mão de tratarmos todos aqui com respeito, que, segundo ele, estaria nos tratando. Eu, terminado essa minha colocação, queria pedir verificação de quórum. Tá, antes de proceder à verificação, esclarecer a Vossa Excelência de que, em decorrência de requerimentos de inúmeros vereadores e amparado no parecer da Procuradoria, a Presidência da Câmara encaminhou e solicitando providências ao Ministério Público em relação a essa questão. Então, o que demonstra o zelo e a diligência da administração da Câmara em relação a esta matéria. Procederei à verificação de quórum. Solicitar aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5 vereadores. Segunda bancada, contando com o vereador Paulo Messina. 1, 2, 3 vereadores. Quarta bancada. Quarta bancada. 1, 2 senhores vereadores. Quinta bancada, 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores, mesa 1, senhor vereador. Presente, 16 senhores vereadores. Não há acordo para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, quer fazer um apelo aos novos vereadores. Nós tínhamos tentado viabilizar uma sessão extraordinária hoje. Não foi possível, porque houve a assinatura no livro. Vamos tentar viabilizá-la, a sessão extraordinária, no dia de amanhã, de forma que possamos iniciar a votação às 14h30. Então, pedir aos senhores vereadores que habitualmente assinam o livro às 14 horas, na abertura da sessão, que, em concordando, que possamos fazer uma sessão extraordinária, acolhendo o projeto também da autoria dos senhores vereadores. E também, eu vou tentar, porque nós, se possível, iniciarmos as votações às 14 horas, eu acho que será muito mais produtivo. Bem, mas isso vai depender da vontade do coletivo. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.